Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e além de receitas de família. Então pessoal, antes de começar eu gostaria de lembrar a vocês que essas histórias são fictícias e não têm relação com a realidade. Tendo isso em mente, vamos lá. Vento de um corvo solteiro. O rato disse, abre aspas, estamos perto de algo muito grande que vai acontecer, fecha aspas. O clima esquentou pessoal, então fiquem ligados nas histórias de Nárnia que vem muito mais por aí. Pessoal, e não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho de notificação no nosso canal e no canal do Pastor Sandro Rocha. Certo pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Assistir a gente e ter paciência conosco, tá? Deus abençoe aí você. Eu tenho muito vento hoje para te contar, tá? Ventou muito de Nárnia do Norte, muito vento. Muito vento. Lembrando que os ventos e as cartas são de ficção, né? Lembrando você, eles não fazem relação nenhuma com pessoas, entidades ou instituições, tá? Legal? Beleza? Vamos pra frente. Ventos 1, Scarface. A ex-patrocinadora do Parma, o qual o rei do clube é dono da financeira, pode estar envolvido diretamente na fraude do balde dos velhinhos, nos consignados, pois ele operava com o mesmo sistema como uma casa guardadora de baldes de milho e cobrava juros acima do mercado. Os ventos vieram de gravatas e vendedores de milhos de Nárnia do Norte que já trabalharam na empresa, que hoje é alvo dos corvos, assim como as demais financeiras e empresas que ofereceram saques e empréstimos descontados no balde dos velhinhos. O esquema não é só do Partido dos Ratos que abriu o caminho, onde financeiras continuaram a lucrar em empréstimos no consignado descontados do balde dos velhinhos. O esquema é político e os corvos avançaram em mais descobertas, onde todos estão direto e indiretamente ligados. Resumindo, os corvos públicos da Terra da Pizza, escute isso, atenção turma do segundo andar, da Terra da Pizza, em conjunto com os próprios corvos, podem descobrir empresas que também se alimentaram deste cartel criado dentro do próprio balde dos velhinhos. São histórias cabeludas que estão pintando aí em Nárnia, irmão. Cabeludas, tem muita gente envolvida nesse negócio. Ventos 2, secretária. Vazou no Itamaraty uma reunião que na época o Pelicano não só usou, e bem, o livro sagrado, assim como fez a Anta em sua época, acreditem, consultar o livro sagrado e ver se cabia um dispositivo legal do livro sagrado para declarar o estado de chácara no artigo cento e poucos amigos. Portanto, consultar o artigo do livro sagrado para obter ventos que possam dar a um dispositivo a ser cumprido não é pecado, pois o remédio, assim dizendo, não foi usado, implementado ou assinado, portanto não houve o golpe, mas foi consultado pelo rei legitimamente no cargo. Uma consulta dentro do livro sagrado para impedir um pecador julgado em várias instâncias por roubar, né, solto pelos amigos, que deveria mantê-lo em curso, mas tinham que pagar favores. Assumir o trono com base no livro sagrado, somente isso. O próprio Itamaraty tinha oficialmente ciência dessa consulta de dispositivo. Outro vento, que na reunião, para ouvir, sem a presença de faladores profissionais, Macaco Negro disse para a freira Goma que ele estava mentindo e fez isso também em sua fala no Corval, quando o pássaro de alta estirpe rebateu e impôs para o Macaco Negro que, se ele estava de fato mentindo com essas afirmações, que ele, o Macaco Negro, então apresentasse o seu vento soprado no Corval. E não apresentou. E ainda ressaltou, se tem alguém mentindo, não era ele. Em resumo, o Itamaraty foi comunicado pelo Pelicano na época que aconteceria sim uma reunião com os abaixadores, como notificou o Itamaraty para uma consulta dentro do livro sagrado sobre também uma gló para os grandes galhos, principalmente o Macaco Negro, impediu a entidade de se manifestar. O rato, isso é um vento de um corvo solteiro.
o rato pego na terra do índio cocaleiro. Quando os corvos chegaram, ele exigiu que os corvos fizessem uma espelho-chamada para alguém muito importante. Surpreendeu os corvos. Quando o rato é pego, ele tem direito a usar o espelho. Lavínia e Lívia de Jaraguá, beijo, Deus abençoe, Lincoln, fiquem com Jesus. E ele disse, eu quero falar com a autoridade narniana tal. Eu não posso babar. E os corvos ficaram admirados. Uma ligação improvável no seu direito a um espelho. Há um vento de que vão vir buscar ele e que esse rato é quem manda em tudo. Que o ratola é só um fantoche. Segundo esse corvo da altíssima estirpe, ele disse, estamos perto de algo muito grande que vai acontecer. Preparem-se. Agora esse vento vem da secretária. Ontem, depois das conversas nos Altos Galhos, os escravos dos Altos Galhos, na miúda, dizem que os protetores poderiam ser excluídos do povo das 3 letras. E o macaco negro ligou para o povo das 3 letras e pediu que excluísse os protetores. Mas o povo das 3 letras se recusou a chutá-los. Existia a possibilidade de pedir olhadas nas folhas secas para então excluir os protetores. Eles classificaram os protetores como de alto risco para os macacos negros. Os protetores estão dando um banho no livro sagrado narniano, nos macacos negros que estão ficando envergonhados e queriam que o povo das 3 letras excluíssem eles do seu rol de membros para que eles não pudessem mais atuar nos Altos Galhos. Essa conversa. Os macacos foram colocados na lona pelos protetores. Na lona. A freira Goma, segundo um macaco dos Altos Galhos, escute isso aqui, disse que a freira Goma levantou o tom, porque não tinha ninguém lá com seu espelho, diante do macaco negro, ele levantou o tom de voz e disse, nós sabemos quem está mentindo aqui, não é, macaco negro? Segundo esse macaco auxiliar, foi exatamente assim que a freira Goma enfrentou o macaco negro, irmão. Escute isso aqui. Olhando nos olhos do macaco negro, que o clima esquentou. Esquentou. E ele disse mais, a freira Goma disse o seguinte, se eu estou mentindo, prove. Traga aqui a minha conversa com os corvos e mostre que eu estou mentindo. Você não pode, sabe por quê? Quem está mentindo é você. Ninguém vai te contar isso, só o desdobramento. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Na noite anterior, o macaco negro obrigou um falador profissional a divulgar que haveria tido sim um golpe. Saiu nos faladores profissionais. Mas segundo esse macaco negro interno, escravo, o grande macaco negro obrigou esse falador profissional a escrever isso. Obrigou. Para embasar aquilo que ele ia fazer. Já reiniciou a debandada de escravos do galho do macaco negro. Os caras estão vazando, saindo fora. Auxiliares do galho do macaco negro porque estão com medo de ter um carimbo nas suas histórias como produtores de peças de ficção contra insetos pretos e contra o pelicano. Hoje cedo, nos Altos Galhos, isso aqui é vento de dentro dos Altos Galhos, presta atenção. Hoje cedo, na produção de folhas secas, nos Altos Galhos, um velho macaco cinza, que está no galho do macaco negro, disse no galho para os macacos menores e novos que estão chegando,
que 90% de tudo que o macaco negro produziu até aqui é mentira. E isso foi feito para derrubar o pelicanismo. E ele aconselhou-los, dizendo: eu tô saindo fora, e se eu fosse vocês, vazava também. Porque os corvos já sabem de tudo isso e estão cozinhando o macaco negro com pouco fogo. E quando eles derrubarem o macaco negro, e acreditem, eles vão fazer isso, todos vão cair do galho juntos. É forte isso aí, irmão. Forte esse vento aí.